Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa ficamos a meio do capítulo 29 de 2 Crónicas e estamos lá exatamente para continuar a falar acerca de um grande rei, o rei Ezequias. Este rei Ezequias foi realmente um grande reformador. Assim que ele começou o seu reinado, ele tomou o cuidado de trazer de novo o culto a Deus para o centro da atenção do povo de Israel. Ele sabia que ao buscar a Deus de todo o seu coração, certamente essa era a melhor decisão. E Deus iria trazer, com esta atitude do rei e do povo, todas as outras coisas que eram necessárias. Então, Ezequias procura restabelecer o culto a Deus e isso é realmente um princípio de um reinado muito interessante. Vejamos então o que acontece aqui neste capítulo 29, nós estamos no verso 20, e eu recomendava que você pudesse abrir a sua Bíblia juntamente no livro de 2 Crónicas, para juntos podermos aí ler aquilo que Deus tem para nos ensinar hoje. Vejamos então a atitude deste rei. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor. E então mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino do santuário de Judá. Aqui primeiro vemos a importância que Ezequias dá ao avivamento espiritual da nação. Ele primeiro ordenou a que os sacerdotes fossem purificar o templo. O templo tinha sido fechado por ordem do rei anterior, um rei mau que tinha levado o povo a afastar-se dos caminhos de Deus. E agora Ezequias vai restabelecer o reino, começando por aquilo que é o alicerce de cada sociedade, que é a questão espiritual, é a questão dos valores, é a questão estrutural de uma nação, como a integridade, a verdade, os princípios básicos pelos quais uma sociedade se pode reger. E ele faz logo isto de madrugada, começando bem cedo, não deixando passar muito tempo sobre estes aspectos. E isto é importante ver, este pormenor aqui, de que Ezequias levanta-se de madrugada, chama os príncipes do reino e logo bem cedo ele quer cuidar deste aspecto. Seria interessante que realmente os nossos líderes tivessem como prioridade a vida espiritual do seu povo. Tivessem como prioridade aquilo que são os valores fundamentais para uma sociedade. E quando eu falo de vida espiritual, não estou a falar de preferenciar ou privilegiar uma ou outra confissão religiosa. Não é disso que está aqui a tratar o assunto. Não, mas dar valor àquilo que é realmente importante. E o que é importante são os valores de uma sociedade. E esses valores são alicerçados, têm de ser alicerçados na palavra de Deus. Não podemos deixar de lado a nossa cultura cristã. Não podemos colocar de lado aquilo que são os nossos fundamentos para a vida. E esses fundamentos alicerçam-se na palavra de Deus, a Bíblia. Eu gostaria de voltar então aqui ao texto bíblico e vamos ver o que acontece na sequência disto que Ezequias está a fazer. Os filhos de Arão, os sacerdotes, os ofereceram sobre o altar do Senhor, ofereceram estes animais como oferta pelo pecado do povo. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram bodes perante o rei e da congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Vemos também aqui neste texto bíblico que sem derramamento de sangue, como diz as Escrituras num outro texto bíblico,
não há perdão dos pecados. E a Bíblia vai pegar nesta imagem que nós já estudamos quando estudamos os livros da lei, lá no Deuteronômio, Levítico, está descrito estes rituais, estas práticas que a nação de Israel tinha. Qual a razão de ser, de sacrificar estes animais inocentes? Como eu já disse em vários outros programas, eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, inocente, ele foi à cruz, derramou o seu sangue para que houvesse perdão dos nossos pecados. Assim como estes animais inocentes, sem defeito, eles teriam que ser animais sem defeito, foram levados para serem sacrificados, e eles foram sacrificados pelo pecado do povo. Pecado que o povo tinha cometido contra Deus e contra os outros, era então expiado, era então retirado, era removido por causa do derramamento de sangue destes animais. Este ritual tinha um impacto na vida espiritual do povo de Israel. Assim como tem também na nossa vida a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Muitas vezes nós olhamos para este ato de Jesus Cristo e talvez não compreendemos toda a complexidade que está envolvida na entrega de Jesus Cristo por nós. Mas realmente, ao Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar, ao ele ter sido crucificado na cruz, ele disse quando estava pendurado na cruz, tudo está pago, está consumado. E ele disse também, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esta atitude de Jesus Cristo trouxe a cada um de nós que aceita esse sacrifício de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Assim como aconteceu na nação de Israel, o povo ofereceu pelo seu pecado estes animais, assim como Cristo foi oferecido em nosso lugar naquela cruz. Mas o texto bíblico ainda prossegue dizendo, também estabeleceram os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, harpas, segundo o mandato de Davi e de Gate, o vidente, o rei e do profeta Natã. Porque este mandato veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem holocaustos sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com trombetas, com o som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Davi e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor, como as palavras de Davi e Asaf, o vidente, eles o fizeram com alegria e inclinaram e adoraram. Aqui vemos o começo de um grande avivamento na nação de Judá. E esse avivamento dá-se graças ao rei Ezequias. É porque ele se apercebe do estado espiritual da sua nação. É porque ele convoca os príncipes, os políticos da época, as pessoas influentes da sua geração. É porque ele pega nessa geração e transforma e leva a um encontro com Deus que realmente este avivamento acontece. Ele leva o povo a louvar a Deus. E aqui vemos a importância do louvor a Deus. Depois de um tempo de confissão, depois de tomada a consciência do nosso pecado, e quando realmente nós confessamos o nosso pecado e sentimos o alívio e o perdão de Deus, a única coisa que nos resta realmente é louvar a Deus. É por isso que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele disse, aquele que muito é perdoado, muito ama. Porquê? Porque a pessoa sente o amor de Deus a tocar a nossa vida, a tocar o nosso coração, e quando nós sentimos esse alívio, essa libertação do pecado, realmente o que resta no nosso coração é uma atitude de louvor. E foi o que aconteceu aqui à nação. Eles louvaram a Deus, tocaram alguns cânticos, instrumentos, e isso manifestou a grande alegria em que o povo estava. Porque realmente eles tinham sido tocados de uma forma profunda pelo Espírito de Deus. Tinham sido reconciliados com Deus e agora eles estavam alegres. Isto mostra também a importância da música, do louvor, daquilo que está no nosso coração. Eu não quero que confundamos música com louvor. Às vezes temos esta tendência a pensar que louvor é música.
Não é. Louvor é muito mais abrangente do que música. Louvor é uma atitude, é um sentimento no nosso coração, é alguma coisa que nos leva a fazer outras ações. No entanto, a música expressa muito bem aquilo que é a atitude do nosso coração. Talvez uma das formas mais belas de expressar o louvor e a adoração é através da música, dos cânticos, dos poemas. E muitos autores têm escrito belas músicas para nos inspirar e ajudar a louvar o Senhor. Aqui o rei Ezequias, assim como os governantes da época, ordenaram que os levitas louvassem a Deus. E louvassem através de poemas que Davi havia escrito, mas também através de músicas e cânticos que Asaf tinha composto para esse fim. Eu proponho que no final do nosso programa normalmente temos uma música que o pode ajudar a inspirar e louvar a Deus. Utilize esse tempo a seguir deste tempo de reflexão para louvar a Deus com todo o seu coração. É um desafio que eu lhe deixo no final do nosso programa, mas vamos continuar a olhar para o texto bíblico e o verso 31 ainda continua a dizer: Disse ainda Ezequias: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Nós vemos aqui esta atitude do povo, uma atitude muito bela. Vemos que o povo estava disposto a oferecer ao Senhor estes sacrifícios e trouxe grande quantidade de animais como oferta de ação de graças. Então isto é uma atitude digna, uma atitude que o povo deve ter quando realmente recebe de Deus as bênçãos espirituais. E deve manifestá-lo através de ações concretas que glorifiquem o nome de Deus. Infelizmente vemos pessoas que recebem estas ofertas não tendo a mesma atitude de santidade, de empenho ao receber estas ofertas que as pessoas trazem à casa de Deus. Mas os sacerdotes aqui eram sacerdotes dignos e responsáveis e eles canalizam tudo aquilo que era para Deus, digamos, realmente para os sacrifícios e holocaustos a Deus. E é o que diz o verso 34. Os sacerdotes, porém, eram poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos levitas os ajudaram. Vemos que os sacerdotes estavam com muito trabalho. Havia, de facto, muitas ofertas que tinham sido concedidas, muitas ofertas que tinham sido realizadas pelo povo, e eles não estavam a conseguir dar vazão a tantos animais que o povo queria sacrificar a Deus. Então os levitas, que não tinham esta responsabilidade principal, juntaram-se aos sacerdotes e estavam a realizar também esta obra. E diz o texto bíblico que eles os ajudaram até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificassem. Havia mais sacerdotes, mas que ainda não estavam prontos para o serviço. Então foi necessário ter aqui uma medida intermédia, uma medida que era correta, uma medida que era realmente adequada, não era o ideal, mas era uma medida que servia. Estes levitas tinham-se santificado. E o importante era que os sacerdotes estivessem santificados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não podemos estar na obra de Deus a qualquer custo ou qualquer preço. Ou seja, os sacerdotes aqui poderiam dizer, ok, temos muito serviço, não vamos permitir que sejam os levitas, vamos fazer com que os sacerdotes, mesmo os que não estão santificados e purificados, façam já o trabalho porque há muito trabalho. Não, eles não saltaram essa etapa. Eles disseram é necessário que os sacerdotes se santifiquem. Então, se temos levitas que também têm essa oportunidade, porque os sacerdotes são da tribo de Levi e podem ministrar, então vamos pegar nos levitas que já estão santificados e purificados e vamos colocá-los a eles a fazer esse serviço, até que os sacerdotes todos estejam santificados. Porque a premissa mais importante era que realmente houvesse santidade. A premissa mais importante era que houvesse seriedade no que estava a ser feito.
Nós hoje em dia, por vezes, vemos pessoas que querem servir a Deus, mas querem saltar esta etapa da santificação. Querem saltar esta etapa da purificação. Mesmo não tendo confessado o seu pecado, mesmo talvez até vivendo em pecado, querem servir a Deus. Este texto aqui mostra-nos claramente que não é possível servir a Deus enquanto não estivermos santificados, enquanto não estivermos com a nossa vida em ordem com Deus. Aliás, é o que diz a continuação deste versículo, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Vejam bem aqui este texto bíblico, é tremendo. Porque estes levitas, eles realmente foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Então, isto manifesta a integridade do coração dos levitas. E os levitas se prepararam previamente. Então não devemos saltar etapas. Se você que me está a ouvir quer servir a Deus, a primeira coisa que você tem de fazer é santificar o seu coração. A primeira coisa que você tem de fazer é abandonar o seu pecado. E depois há necessidade talvez de uma preparação para o serviço que você vai desempenhar. Não devemos fazer o trabalho de Deus de qualquer forma. Não devemos queimar etapas. Devemos deixar Deus conduzir-nos nesse processo de preparação para o servir de uma forma digna. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Os levitas prepararam-se mais depressa, então eles puderam servir enquanto os sacerdotes não estavam prontos. Porquê? Porque realmente os levitas tinham um coração íntegro e queriam servir a Deus. Mas o texto bíblico prossegue dizendo: além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para com o povo, porque subitamente se fez esta obra. O povo aqui sai de uma situação de apostasia, de afastamento de Deus, para um grande momento de despertamento espiritual. Sinceramente, eu desejaria que isto acontecesse na nossa nação. Eu noto que, infelizmente, o nosso povo, durante muitos séculos, tem vivido debaixo de um obscurantismo espiritual. As pessoas não têm tido acesso à palavra de Deus. Agora é verdade que nos últimos anos começou-se a ter acesso à palavra de Deus. Estou a falar talvez dos últimos 50, 60 anos. Até há bem pouco tempo o nosso povo ouvia a palavra de Deus numa língua que não era a nossa. Há bem poucos anos que se começou a trazer a Bíblia para as mãos do povo. O povo passou a ter acesso à palavra de Deus. Eu espero que isso aconteça na nossa nação, que subitamente o povo se envolva na obra de Deus. Que saia de um obscurantismo espiritual e, porque tem acesso à Bíblia, possa começar a viver dentro dos padrões da Bíblia. Possa o próprio povo constatar na Bíblia o que ela diz e não o que outros dizem acerca dela. E isto realmente faria uma grande diferença na nossa nação. Chegamos assim ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 30. E eu gostaria de continuar a olhar para estes textos. E diz: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. E o verso 10 nos diz: os correios foram passando de cidade em cidade, pelas terras de Efraim, Manassés e até Zebulon. Porém, riam-se e zombavam deles. Vemos que, apesar do que está a acontecer na capital, ainda muitos estão afastados de Deus. Ainda muitos não estão convencidos de que precisam abandonar o seu pecado. E o texto bíblico prossegue: alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Vemos que este não é o estado geral da nação. Há uns que zombam, riem, mas há outros que se humilham e se aproximam de Deus. Hoje não é diferente. Muitas pessoas começam, talvez, a se humilhar, a se aproximar de Deus, mas há outros que continuam a zombar e a querer seguir uma via que não agrada a Deus. O verso 12 deste capítulo 30 também diz: também a Judá se faz sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes segundo a palavra de Deus. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para festejar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação.
Vemos que agora as coisas estão a tomar uma proporção bastante maior. O povo começa a aderir à palavra de Deus. O verso 14 diz: dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Agora o povo começa a tomar uma atitude muito concreta quanto àquilo que estava a levar o povo a se afastar de Deus. Eles removem os altares, removem aquilo que era contrário à vontade de Deus das suas vidas. O verso 15 e 16 ainda diz: então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes espargiram o sangue tomando da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Podemos ver aqui que havia realmente um esforço a realizar ainda muito grande para levar o povo todo a santificar-se. E os levitas, quando verificavam o pecado, o seu e o dos outros, realmente se envergonhavam, estavam com tristeza. A minha pergunta para si é: o pecado que você comete entristece o seu coração? Ou você fica indiferente, justificando e arranjando desculpas sobre aquilo que o leva a errar? Assuma a sua responsabilidade quando peca, assuma a sua responsabilidade confessando a Deus, abandonando esse pecado, ou realmente vai desculpando o seu erro? O verso seguinte continua a dizer: porque uma multidão do povo muito grande, desde Efraim até Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Nós podemos ver neste texto final que acabamos de ler que realmente a oração de um homem pode muito na sua eficácia, como nos diz o livro de Tiago. E realmente Ezequias se dispôs a orar pelo povo, e a mão de Deus tocou o povo para sarar a sua alma. Talvez você possa ser esse que faz a diferença na sua escola, no seu trabalho, faz a diferença na sua casa, na sua família. Se você se dispuser a orar pelos outros, certamente Deus vai tocar a vida dessas pessoas e elas se encontrarão e terão intimidade com Deus. Muito obrigado por ter escolhido hoje ouvir o som deste livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.